Terras raras são minerais usados na indústria de celulares e de computadores. Uma audiência pública com especialistas discutiu hoje como aumentar a produção desses minerais no Brasil, que já teve a liderança na exploração do setor. As chamadas terras raras são minerais presentes no planeta em baixas concentrações. Elas são usadas na fabricação de tablets, celulares e outros produtos da indústria de ponta. O Brasil já liderou a produção mundial de terras raras, mas caiu para a 6ª posição, porque a atividade deixou de ser economicamente atrativa. Para desenvolver produtos de alta tecnologia, as terras raras são usadas em pequenas quantidades. Por isso, não geram tantos resultados para a balança comercial, como o petróleo e o minério de ferro, por exemplo. As terras raras devem ser valorizadas pelo potencial estratégico. Essa foi uma das conclusões da audiência pública promovida pela subcomissão que discute o novo marco regulatório do setor. A China foi apontada como modelo para o Brasil. O país asiático concentra 95% da produção mundial de terras raras e utiliza os minerais para desenvolver novas tecnologias. A China realmente é um país que tem visão estratégica. Ela, quando identifica um recurso mineral, se ela considera importante para a indústria chinesa, ela estabelece imposto de exportação, estabelece cota de exportação, atrai fabricantes, atrai a indústria para agregar valor àquele recurso mineral. Para os participantes da audiência pública, o Brasil precisa investir na capacidade de beneficiamento dos minerais. O Brasil não tem problema de matéria-prima de terras raras. Nós temos problema de indústria. Embora o preço das terras raras seja muito alto, etc., mas é sempre bom ter em mente que a quantidade é relativamente pequena e então não se trata de uma grande produção que vai dar grandes resultados, mas o que é importante é buscar fazer a agregação no território nacional e, sem sombra de dúvida, é uma questão de soberania nacional. Os especialistas afirmaram que, além de um marco legal, o setor precisa de instituições mais preparadas para promover o desenvolvimento. Não basta apenas uma reforma da legislação mineral, mas é necessária uma reforma institucional e a capacitação dos entes que estão relacionados ao setor mineral. O Brasil tem uma política de prospecção daquilo que vai acontecer daqui a 3, 4 décadas, para que nós tenhamos o conhecimento suficiente e a autonomia necessária para a produção de elementos a partir desses minerais estratégicos. Veja agora destaques de outras comissões do Senado nesta quinta-feira. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que isenta de pagamento de pedágio em rodovias pessoas com deficiência. O texto ainda vai ser analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Outro projeto aprovado determina que a avaliação de aptidão de pessoa com deficiência aprovada em concurso público seja feita durante o estágio probatório. O projeto seguiu para apreciação na Comissão de Constituição e Justiça. Eles estavam sendo discriminados, estavam criando obstáculo até para que ele fizesse o concurso, dentro da cota que ele teria de direito. Bom, se a pessoa tem algum tipo de deficiência, está dentro da cota, ele presta o concurso. Se ele passar no concurso, pela sua capacidade, intelectual, de conhecimento, vamos para o estágio probatório. Lá no estágio, sim, será mais, na verdade, um teste que ele vai submeter e eu tenho certeza que mostrarão toda a sua competência, toda a sua capacidade. Os senadores da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateram a situação da fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul. Índios ocupavam a propriedade desde 15 de maio e deixaram a área nesta quinta-feira, uma semana depois que um índio foi morto numa tentativa pela reintegração de posse. Lideranças indígenas devem vir a Brasília discutir com a presidente Dilma Rousseff a demarcação de terras na região. Essa situação é extremamente grave. Não é? Os índios estão em posição belicosa. Com toda razão, os proprietários rurais
também estão se defendendo, estão se armando. E se o governo não tomar uma atitude de responsabilidade imediata, haverá, sem dúvida nenhuma, uma conflagração sangrenta. Volto a repetir, o governo não pode absolutamente omitir da gravidade da situação lá. Cidadania e ética podem virar 2 novas disciplinas nos ensinos fundamental e médio. É o que determina um projeto aprovado pelos senadores e que seguiu para análise da Câmara dos Deputados. 2 novas matérias na educação básica: cidadania moral e ética social e política. É o que propõe o senador Sérgio Souza. Trata de nós formarmos cidadãos mais éticos, cidadãos com uma moral mais elevada, cidadãos que tenham um convívio em sociedade de maneira mais ilibada, mais correta. O ensino fundamental tem hoje 10 matérias e o médio 13. Todo o conteúdo tem que ser dado em 200 dias letivos. Mas o que será que os alunos acham de ter mais 2 matérias na grade curricular? Nós temos já matérias específicas que tratam na teoria dessas informações. E se fossem aulas práticas, seria até legal para conhecer, para se envolver. Acho desnecessário, porque as 2 que vão criar, elas são muito ligadas à sociologia e à filosofia. Então, só vai aumentar uma carga horária. Elas podiam muito ajudar, sim, se interessar mais também, mas também a procurar, a pesquisar sobre como votar melhor. Talvez fazer palestras sobre as matérias, mas colocar mesmo como na grade horária desnecessário. Esta professora acredita que os conteúdos são importantes, mas podem ser tratados nas matérias que já existem. Cidadania moral e ética, a gente pode, é possível estudar no conteúdo de filosofia, no conteúdo de sociologia, no conteúdo de história, e por que não em língua portuguesa numa transversalidade, né? Então, a inclusão disso compromete um calendário e o próprio currículo que é fixado em lei nos 200 dias letivos. O presidente do Conselho Nacional de Educação sugere incluir esses temas no ensino brasileiro por meio de palestras, debates e projetos especiais. São formas que dão a liberdade para a escola, quer dizer, não interferem na vida, especificamente na vida da escola, e podem levar a resultados mais importantes do que essa outra maneira de interferência. Mas o autor do projeto acredita que as novas matérias são fundamentais para o desenvolvimento do país. Se você formar cidadãos que saibam escolher melhor os seus representantes, cidadãos que saibam conviver mais em sociedade, cidadãos que, mais do que isso, vão ser os representantes da sociedade no futuro, isso realmente não tem preço. O segundo Fórum Nacional de Agronegócios debateu no Senado como monitorar resíduos de agrotóxicos nos alimentos. O encontro, promovido pelo programa Ação Responsável e pelo governo federal, debateu com especialistas e produtores rurais o equilíbrio entre a produção agrícola e alimentos saudáveis. Segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasco, 1/3 dos alimentos consumidos pelos brasileiros está contaminado pelos agrotóxicos. Os produtores argumentam que as pragas estão cada vez mais resistentes e que a legislação brasileira não acompanha o dinamismo da produção agrícola. Eles também reclamam que o mercado consumidor nacional e internacional estão em desacordo com as normas brasileiras. O LMR, Limite Máximo de Resíduos, estabelecido pelo governo brasileiro, é diferente do exigido pelo mercado consumidor. O mercado consumidor nacional e principalmente internacional da comunidade europeia, ela restringe cada vez mais o número de produtos e o limite de resíduos. E aí nós temos que, como produtor, fazer um malabarismo para conseguir enquadrar dentro das exigências internacionais. E, como se diz, precisamos rediscutir esse sistema de registro de produtos no Brasil para que dê ao produtor realmente competitividade. O coordenador do Programa de Análise de Resíduos da Anvisa acredita que a solução é profissionalizar e conscientizar toda a cadeia de produção. O agrotóxico, se ele for utilizado, ele tem que ser utilizado seguindo as boas práticas agrícolas. E para isso você precisa também ser feita uma série de investimentos, não só na questão de extensão rural, como educação do produtor rural. Para este deputado, a legislação que regula o setor é muito antiga e precisa ser aprimorada. Ainda existe decreto em 1934, ainda existe leis praticamente de 23 anos atrás que está em vigência.
Essas leis não atendem mais à necessidade do mercado, não atendem às exigências que a população também faz de nós termos alimentos saudáveis. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.